Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Carlos. Resolvi fazer com vocês esse apanhado com as noções básicas de física. Ah, professor, mas o que você está falando aí eu já vi em algum lugar, já tive uma aula, não tem problema. Esse apanhado é só para reanimar sua memória dos conceitos básicos. Professor, eu nunca vi, também não tem problema, porque vai te ajudar a organizar os conhecimentos futuros. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre o conceito de física. A física é um termo com origem no grego, physis, que significa natureza. É a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos naturais, suscetíveis de serem examinados pela observação, experimentação, procurando enquadrá-los nos esquemas lógicos. Então, gente, eu grifei aí a palavra física e a palavra natureza. Por quê? A fonte básica para você conceituar a física é a palavra natureza. Se tiver um conceito de física e não tiver essa palavra natureza, então não é o correto. A física clássica abrange todas as teorias e conhecimentos desenvolvidos até os fins do século XIX, abrangendo os princípios da mecânica clássica, ondulatória, termodinâmica e eletromagnetismo. E a física moderna engloba as teorias e conceitos a partir do século XX, destacando a mecânica quântica, relatividade e física experimental. A parte experimental da física é a investigação dos fenômenos físicos utilizando os processos experimentais. Mas não podemos falar de física sem falar de grandezas físicas, porque para explicar os fenômenos físicos, a gente se apoia nas grandezas físicas. As grandezas físicas podem ser classificadas em diretas, fundamentais ou indiretas derivadas. E ainda como escalares ou vetoriais. Eu escolhi aqui explicar para vocês melhor as grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas em que basta um número e a unidade de medida para definir. Exemplo, podem ser as medidas de uma febre de 40 graus Celsius, o tempo de caminhada de 30 minutos, 3 litros de água, 5 kg de arroz. Todas essas medidas basta um número, que é o chamado módulo, e uma medida para definir. Então elas são chamadas de escalares. Enquanto que as vetoriais são aquelas em que só o número e a unidade de medida não são suficientes. É necessário saber também a direção, se é horizontal, vertical, diagonal, e o sentido, se é da direita para a esquerda, de cima para baixo, a noroeste, horário, anti-horário. Nas grandezas físicas vetoriais, a direção e o sentido fazem toda a diferença. Por isso, sempre haverá uma pergunta, nesse caso, né? Por exemplo, Júnior caminhou 6 metros, mas para onde? Será necessário responder essa pergunta. No caso, suponha que Júnior caminhou 6 metros da porta da casa até a beira do mar. Contudo, se é dito que João tem 60 quilogramas, já está claro. Não há perguntas a se fazer, porque isso que massa é uma grandeza escalar e não vetorial. Para o estudo da física é necessário trabalhar com as grandezas e unidade de medida do Sistema Internacional, o SI, Sistema Internacional de Unidades. Ele foi criado para evitar diferenças entre as unidades de medidas nos diversos países. Então vamos lá. As grandezas físicas resumem em unidades de medidas criadas através do Sistema Internacional de Unidade, responsável por tal padronização. Na mecânica, o Sistema Internacional corresponde ao sistema MKS, que tem como unidade fundamental metro, quilograma e segundo. MKS, metro, quilograma e segundo. Em toda medida, o algarismo correto e o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. Vamos dar uma olhada nessa tabela aí. Essa tabela traz as grandezas e as unidades fundamentais e o símbolo. Por exemplo, eu tenho de grandeza, eu tenho um comprimento, mas essa grandeza tem uma unidade fundamental. A unidade fundamental do comprimento é o metro e o símbolo é a letra M. Para massa, eu tenho uma unidade fundamental, que é quilograma, e o símbolo é kg. Mas quilograma é escrito com QI e kg é escrito com kg, K e o G. Então, mas professor, por que não é QI? Porque essa base é uma base internacional, então não é português. Então, tempo, grandeza, e a unidade do tempo é o segundo.
e o símbolo é a letra S. Se eu pegar a grandeza e intensidade da corrente elétrica, a unidade fundamental vai ser ampere e o símbolo vai ser a letra A. Quando eu trato da grandeza e temperatura, a unidade de medida é Kelvin e o símbolo é a letra K. A física clássica se divide em mecânica, estudo dos movimentos, termodinâmica, estudo do calor, a ótica, estudo da luz ondulatória, estudo das ondas, eletromagnetismo, estudo de fenômenos elétricos. Olha, gente, aí a gente fica pensando, mecânica é estudo do movimento. Então, tudo que tem a ver com movimento tem a ver com mecânica. Por exemplo, se eu pensar uma bola rolando, uma pedra caindo, está movimentando? Tá. A formiga está caminhando? Está caminhando. Então, tem movimento. Eu movimento o meu braço. E a mecânica pode estudar o movimento do meu braço. Então, se eu falo da termodinâmica, eu estudo tudo que tem a ver com calor. Uma água fervendo, um gelo derretendo, o aquecimento global, tudo tem a ver com calor, é termodinâmica. E ótica. Se eu falo de ótica, é o estudo da luz. Tudo que tem a ver com a luz é estudado na ótica. Eu vou na ótica, vou mandar fazer meu óculos para poder enxergar melhor. Tem a ver? Tem tudo a ver, porque a ótica, ela vai preparar a lente do seu óculos, e a lente tem a ver com o estudo da luz. Então, tudo isso aí está englobado no estudo da ótica. Ondulatória. A ondulatória é estudo das ondas. Dentro da ondulatória, nós estudamos também o som, porque o som nada mais é que uma onda eletromagnética. O som se propaga através de ondas, então é estudado na ondulatória. E todos os outros tipos de ondas. Se eu pensar, mas quando eu jogo uma pedra na água, forma uma ondinha. Essa ondinha também pode ser estudada pela ondulatória. Propagação, o tempo de propagação, velocidade, tudo mais. E o eletromagnetismo? O eletromagnetismo é estudo dos fenômenos elétricos. Então eu posso lembrar de fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Dentro dos fenômenos elétricos eu estudo todos os aparelhos que funcionam com eletricidade. Todo o funcionamento desses aparelhos. Então vamos lá. Eu tenho uma geladeira e eu estou observando o gelo dentro do congelador dessa geladeira. Que fenômeno eu estou observando? É um fenômeno elétrico ou é um fenômeno da termodinâmica? No caso é da termodinâmica, que eu estou focando o meu olhar para o gelo. Mas eu estou vendo que a geladeira está ligada na tomada e ela está funcionando. Então aí eu estou observando a parte elétrica da geladeira. Então no caso aí é um fenômeno elétrico. Eu coloquei para vocês aí mais alguma informação sobre a mecânica, que é a área responsável por estudar o movimento de partículas ou de meios contínuos, como fluidos. Essa área subdivide-se em cinemática, dinâmica, estática, hidrostática e hidrodinâmica. A cinemática estuda o movimento sem levar em conta suas causas. Estuda ainda conceitos como posição, deslocamento, velocidade, aceleração, etc. A dinâmica estuda as forças, torque, forma, energia relacionada com a geração dos movimentos de translação, rotação. Estuda também conceitos como movimento linear, movimento angular, energia mecânica. Tem como subdivisão a dinâmica dos fluidos, conhecida como hidrodinâmica. A estática é o estudo das condições de equilíbrio inerente aos corpos extensos. É uma área de conhecimento bastante aplicada nas construções civis. Trata de conceitos como centro de massa, centro de gravidade, equilíbrio rotacional, equilíbrio translacional, tipo de equilíbrio. Tem como subdivisão o estudo dos fluidos em situações de equilíbrio, chamado de hidrostática. A eletrostática e eletrodinâmica clássica. Estudo dos fenômenos elétricos, já falamos dos fenômenos elétricos, né? Aí no caso, estáticos e dinâmicos. Abrange muitos conceitos como carga elétrica, potencial elétrico, campo elétrico, lei de Coulomb, magnetismo, força de Lorentz, corrente elétrica e equação de Maxwell. Bacana, vamos dar uma avançada aqui para essa fórmula que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Essa é a fórmula da velocidade média. E aí, só para você ter essa noção, a velocidade é a interação entre o espaço e o tempo. Eu pego o espaço percorrido
pelo objeto e divido pelo tempo que o objeto demorou para fazer esse percurso. Então, a velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, e o ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Aí a gente vai para o exemplo. Lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é dada em metros por segundo. Contudo, uma maneira de medir velocidade também é em km por hora. Como notamos nas velocidades marcadas pelos carros e nas placas de trânsito. Nesse sentido, é importante destacar que para converter metro por segundo em km por hora, eu multiplico por 3,6. Então, gente, vamos parar um pouquinho nessa tela. Se eu tenho metro por segundo, quero converter para km por hora, eu vou fazer a multiplicação desse valor por 3,6. E se eu tenho km por hora, quero converter para metro por segundo, eu vou fazer a divisão desse valor por 3,6. Então, vamos lá para o exemplo. Velocidade média, exercício resolvido, questão 1. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e previsão de chegada às 21 horas. Calcule a velocidade média em metro por segundo dessa viagem que dista 450 km. A resposta correta já está dizendo aí que é 20,83 metros por segundo. Veja que ele deu os dados em hora, o tempo deu em hora e a distância deu em quilômetro por hora, mas ele pediu a resposta em metro por segundo. Então, no caso, a gente vai fazer o cálculo da velocidade em km por hora e depois vamos converter para metro por segundo. Então, as informações aí para você, os dados, né? Posição final 450 km, posição inicial 0 km, tempo final 21 horas, tempo inicial 15 horas. Utilizando a fórmula da velocidade média, nós vamos ter que a velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade média vai ser 450 km, que é o espaço final, menos 0, que é o espaço inicial, dividido pelo tempo final, que é 21 horas, menos o tempo inicial, que é 15 horas. Então, vai ficar assim. Velocidade média vai ser 450 metros dividido... Não, 450 quilômetros dividido por 6 horas. Então, vou ter aí um resultado de 75 km por hora. Portanto, a velocidade média do ônibus na trajetória percorrida é 75 km por hora. Mas ele pediu o resultado em metro por segundo. Então, o que eu faço? Como a gente tinha combinado, toda vez que eu encontrar km por hora e quiser converter para metro por segundo, eu vou lá e divido o valor por 3,6. 75 km dividido por 3,6 vai dar 20,83 metros por segundo. Logo, a velocidade média do veículo é de 20,83 metros por segundo. Então, gente, chegamos ao final do nosso apanhado aqui, da nossa revisãozinha, e espero ter ajudado você no seu estudo. Um abraço e até a próxima!